Olá para você ligado e sintonizado aqui na TV Assembleia, canal 8, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Ação Parlamentar. Nosso convidado para esta conversa é o deputado estadual José Nelto, líder do PMDB aqui na casa. Ele que já foi vereador em Goiânia por vários mandatos, já foi presidente da Câmara Municipal da capital e é pré-candidato a deputado federal. Líder, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV Assembleia. A gente começa perguntando sua avaliação sobre esses primeiros dias da gestão de Michel Temer na presidência da República, por favor. Murilo, nós sabemos que o Brasil passa por um momento conturbado politicamente, economicamente, uma operação Lava Jato que está lavando o Brasil e precisa ser avançado para os estados. Não adianta apenas lavar o Brasil. Tem que lavar os estados da federação, chegando aos municípios e depois partindo também para o Poder Judiciário, porque tem corrupção também no Poder Judiciário de todo o Brasil, tribunais de contas, assembleias, aí sim, e depois o Congresso Nacional votando as leis que realmente possa moralizar a administração pública no Brasil, fazendo as reformas necessárias para que o Brasil não tenha mais crises, como impeachment do Collor de Mello, impeachment da presidenta Dilma. E se não houver realmente as reformas, daqui 15 anos poderemos ter novo impeachment no Brasil. Então, o que é de fundamental importância para mim é a mudança da legislação, a reforma política no Brasil, o endurecimento contra as ações criminosas, contra o crime organizado. É isso que precisa acontecer no Brasil. Eu faço a avaliação, o presidente interino, Michel Temer, vive um momento de muita turbulência. Por quê? Porque nós temos hoje o PT na oposição, uma presidente que está de plantão lá no Palácio da Alvorada, afastada, mas de plantão, um Congresso Nacional que é hoje considerado um antro de corrupção, Congresso Nacional Brasileiro, porque foi eleito com apoio de dinheiro do crime organizado, dinheiro dos bicheiros, dinheiro dos empreiteiros, Caixa 2, Caixa 3. Então, a todo momento, Michel Temer tem que ter a tranquilidade para desarmar as minas, as bombas que tem pela frente aqui. Mas posso avaliar que ele está escancarando o Brasil com muita paciência, com muita tranquilidade. Por exemplo, no passado, um ministro da Dilma era acusado por corrupção. O ministro não era afastado. Levava um mês. Ficava, né, deputado? Ia sangrando até o povo esquecer. Então, a sociedade está exigente. E o presidente Michel Temer, quando ele convida alguém para ser ministro, ele não vai perguntar para ele, você me dá um atestado de honestidade. Ele não vai perguntar. Eu também, se fosse o governador de Goiás, prefeito de Goiânia, ou o presidente da República, eu não ia convidar um cidadão e perguntar para ele, traz um atestado de honestidade. De idoneidade, né? De idoneidade. Ele não vai perguntar. Quer dizer, tem qualquer denúncia contra qualquer ministro, imediatamente, esse ministro não resiste ao cargo, nem por 24 horas. No outro dia, chegando à conclusão que o ministro tem culpa, ele é afastado. Ele disse isso, né, deputado, que não quer ter vergonha de dizer que errou, que se equivocou. Isso é importante, porque todo mundo erra. Olha, o que é mais importante na vida de um parlamentar, de um homem público, de qualquer cidadão, é ele ter a humildade, que errou, que não acertou, mas procurou o melhor, reconheceu o erro e refez daquela posição dele. Ele disse ainda, usando as palavras do maior estadista brasileiro, Juscelino Kubitschek, que dizia, você não pode dizer que nunca errou, não vai errar, porque todo mundo erra, Murilo. Mas eu vejo ele com boas intenções, num momento muito delicado, terá que apresentar reformas avançadas para o Brasil. O Brasil está na pior crise política, vivendo a pior crise política.
o Brasil está vivendo a pior crise econômica pós-regime militar de 64. Então não é fácil. Enquanto ele não afastar o fantasma da Dilma da presidência e assumir de direito e de fato a presidência da República, aí sim, porque ele corre o risco de não ter lá os 54 votos e o país devolvendo, o Senado da República, devolvendo a presidenta Dilma para a presidência da República. Aí será o caos, será um desastre. Isso pode acontecer, deputado? Pode acontecer, tudo pode acontecer. Você não sabe o que passa na cabeça de um homem. Quer dizer, cada cabeça uma sentença. Então, tudo isso o Michel Temer está vivendo neste momento agora. Mas, aos poucos, ele fez lá a meta fiscal e ela não conseguia aprovar. Dizia que tinha um superávit de 24 bilhões. Chegamos a um déficit de 170 bilhões. Uma previdência está arrebentada. 150 bilhões de déficit. Então, o Brasil estava como um motor já muito usado, aqui eu vou comparar aqui com o Fusca, quer dizer, aquele motor cansado, que aos poucos ele vai parando, o carro vai perdendo a velocidade, assim está o Brasil. Quer dizer, com o novo presidente da República, que é ali um semi-presidencialismo misturado com parlamentarismo, que ele precisa de ter apoio nesse Congresso Nacional. E vou dizer para você, Murilo, se não tiver reforma política no Brasil, é a reforma mais importante, é a mãe de todas as reformas. Qualquer presidente que entrar ficará refém do Congresso Nacional. Vamos falar desse assunto, então, daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Continue com a gente no programa Ação Parlamentar. Para chegar até o Superior Tribunal de Justiça, um processo em papel leva cerca de 7 meses. Com a virtualização, os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Ela quer ser rainha, modelo e professora, tudo na mesma brincadeira. Quer estudar, se formar, virar cantora. Cantora não, engenheira. Quer fofocar com as meninas, comer doce, ganhar presente e ter uma cama para dormir toda noite. Para realizar tudo isso, o Cevam precisa de ajuda. Quer ajudar? Acesse www.cevam.com.br e ajude o Cevam a continuar ajudando muita gente. Você sabe o que faz o Tribunal de Contas da União? Ele é um órgão de fiscalização a serviço da sociedade para avaliar se o dinheiro público federal está sendo bem utilizado. Só em 2009, o trabalho do tribunal economizou mais de 22 bilhões de reais para os cofres públicos. Mas o TCU quer melhorar a sua atuação e garantir mais benefícios para o cidadão. Por isso, está revendo o seu planejamento estratégico e quer ouvir a sua opinião. Participe! Acesse www.tcu.gov.br. Voltamos então aqui na TV Assembleia com o programa Ação Parlamentar. Estamos entrevistando o líder do PMDB aqui na casa, deputado José Nelto. No bloco anterior, o senhor falava que é necessário, que é urgente uma reforma política. O que o senhor defende assim de mais incisivo numa reforma política, deputado? Murilo, nós vivemos o sistema mais corrupto eleitoral do mundo. Posso dizer para você com toda tranquilidade. Nós vivemos um momento da hipocrisia, do caixa 1, do caixa 2, do caixa 3, da mentira, da enganação, do perjúrio. É inadmissível hoje o Brasil, um país rico, mas um povo pobre. Nós vivemos um momento que, se não tiver uma reforma política, o Brasil está ingovernável. Quer dizer, estados, municípios, com esse número de partidos políticos aqui. Nós temos 36 partidos, me parece, ou 34, podendo chegar a 40 daqui 1 ano, 2 anos, e podendo chegar a 80 partidos políticos.
E cada partido quer um ministério, quer uma secretaria, quer cargo no governo. O poder público não aguenta. Sem falar no fundo partidário, né? Sim, e tem o fundo partidário. Quem é que paga o fundo partidário? Aí alguém fala, não, quem paga é o governo. O governo somos nós, é você. Aí ele tem que tirar o imposto que eu pago, o ICMS, que você paga da carne, do leite, do pão. Quer dizer, vai para o fundo partidário. Então, o que o Brasil tem que fazer? A reforma política. Agora, Michel Temer só poderá fazer essa reforma política depois desse processo eleitoral. Aí sim, ele poderá propor, do meu ponto de vista, né? Depois, não, impeachment e eleitoral também. Também. Porque nós temos eleições em outubro. Não tem como fugir disso. Não tem como sair. Quer dizer, ele ainda teve esse prejuízo, o Brasil teve esse prejuízo de ter eleições neste ano agora. Quer dizer, veja a conturbação que o presidente vive nesse momento agora. Ele tem que propor, na minha reforma política, da minha cabeça, porque cada cabeça uma sentença, acabar realmente, colocar limite ao que nós chamamos aí das coligações partidárias, acabar as coligações partidárias, porque o cidadão cria um partido para negociar com o governador, com o presidente da República, com o prefeito, para participar da coligação. E geralmente participa com a coligação governista, porque quem tem a máquina, o poder na mão. Segundo a cláusula de barreira, não dá mais para um partidinho hoje ter um deputado para ter tempo de televisão e poder fazer barganha para negociar. Com isto, nós podemos chegar aí 6 partidos, no máximo 7 partidos, é o suficiente para o Brasil. O voto distrital, o distrital misto, e também nós temos que baratear as eleições. Isso não podemos né? mais comprar eleições. As eleições do Brasil, posso dizer para você com muita sinceridade, com muita honestidade, 90% das eleições para o parlamento e para o executivo são eleições compradas, com dinheiro, aquilo que eu falei, dinheiro sujo, dinheiro de caixa 2, tudo isso acontece no Brasil. Então é preciso ter uma reforma verdadeira. Só essa reforma política vai começar a mudar o Brasil. O que adianta hoje um cidadão ser deputado federal? Ele pagar 5 milhões para ser deputado federal. Que dia que ele vai recuperar esse dinheiro? Nunca na vida dele. Eu, por exemplo, eu sou pré-candidato a deputado federal. Se eu tiver que gastar 5 milhões para ser deputado federal, eu não vou gastar. Eu não vou jogar o meu patrimônio que eu ganhei, que eu sacrifiquei, que eu trabalhei, que eu lutei, da minha família fora, para ter um mandato, para ser um despachante de luxo. Então, eu entendo que essa reforma vai ter que acontecer agora. E também nessa reforma, nós temos que colocar também a opção do voto facultativo. Ninguém pode ser obrigado a votar. Vota quem queira votar, quem tem a responsabilidade de ir lá e dar o seu voto lá com o Brasil, honestamente. Então, são reformas que o Brasil não tem como fugir delas. Deixa eu aproveitar. O senhor é a favor ou contra a reeleição no Executivo? Olha, eu vou mais além. A reeleição, ela... Até no parlamento? A reeleição, ela foi um processo mais corrupto da história do Brasil. A reeleição fez com que criasse os ditadores regionais. Quer dizer, tem governador que tem 4 mandatos, reelege, fica fora, volta, reelege novamente, porque ele tem a máquina, detém a máquina, o poder, ele compra os tubarões da imprensa, compra os empresários, enfim, e depois usa os chamados recursos sociais, aí os programas sociais, para comprar o eleitor, aquele menos esclarecido. Então, a reeleição é ponto pacífico, entendo eu, para a primeira reforma do Brasil, acabar com a reeleição para o Executivo. E também, Murilo, eu estive há 6 anos visitando o parlamento da Costa Rica. É um país altamente politizado, lá não há reeleição para o parlamento. Quer dizer, o parlamentar, que o senhor acha disso? Lá como unicameralismo, apenas a Câmara Federal,
já não é bicameral, o parlamentar é candidato a vereador. Ou ele será candidato a prefeito na outra eleição, ou candidato a deputado estadual, deputado federal, ou a governador, ou a presidente. Ao mesmo cargo, não. Ao mesmo cargo, ele não pode reeleger. Ele tem que ficar 4 anos fora. E eu já participei desse processo aqui. No mandato passado, eu não fui candidato, nem a federal, nem a estadual. Fiquei 4 anos fora. E o povo me trouxe de volta para esse parlamento. Então, eu entendo que é preciso de avançarmos nesse debate. Eu sei que não é fácil, é difícil, ninguém quer abrir mão de poder. É um debate que você tem que colocar ele em discussão, porque a renovação, tanto no parlamento, nos parlamentos, a renovação dos tribunais, seja no judiciário, no Ministério Público, ela é salutar e benéfica para a sociedade. Deputado, esse é o momento para as suas considerações finais. Primeiro, agradecendo esse momento importante, Murilo, de podermos debater aqui a situação que vive o Brasil. Entendo eu que as reformas propostas pelo presidente interino, Michel Temer, são propostas que precisam ser bem avaliadas, discutidas com a sociedade, com o Congresso. Eu vou dar um exemplo para você aqui. A reforma trabalhista, ela foi realizada há 30 anos nos Estados Unidos. Está sendo agora realizada na França, por um partido da qual o presidente é socialista. Ele quer com isso o quê? Dizendo que a reforma trabalhista vai gerar mais emprego para os franceses. A reforma da Previdência, que hoje no Brasil virou um caos, a Previdência, está sendo proposta em debate também na França, pelo presidente de um partido socialista. O que adianta você hoje ter uma previdência, todo mundo podendo tirar um cartão, mas quando você for à agência bancária, não tem dinheiro? Isso é muito grave o que está acontecendo no Brasil. Eu, por exemplo, não admito o cidadão aposentar aos 50 anos de idade, aos 55 anos de idade. Acho que o homem deveria aposentar, do meu ponto de vista, aos 65 anos e a mulher aos 60 anos. Por quê? O dinheiro da Previdência, aí quando diz que é da União, não é da União. O dinheiro da Previdência é nosso. Porque se você não conter os gastos públicos hoje, você gastar o dinheiro do Brasil apenas com os servidores do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, dos tribunais, aí vai faltar dinheiro, como está faltando para a saúde, para a educação, para as universidades, faltando dinheiro para a segurança pública, está um caos no Brasil. Por isso, eu defendo que o Brasil, o Congresso Nacional, tem que ter a coragem de discutir reformas para que o Brasil possa avançar e criar empregos e tirar do desemprego hoje 11 bilhões, que amanhã pode ser 12 bilhões, 14 bilhões, chegar ao estado que chegou a Grécia, quebrada, a Espanha, quebrada, Portugal, quebrado. Quer dizer, passou por um momento de muita dificuldade. Isso é como um edifício, só para terminar aqui. Fica à vontade. A economia, eu comparo ela como edifício. Você destrói a economia apenas com uma bomba. Você solta lá, o prédio é derrubado. É implodido, né? Implodido dentro de segundos. Assim é a economia. Agora, para você construir uma economia forte, sólida, uma macroeconomia sólida, você tem que fazer o quê? Primeiro, uma boa base, muito cimento, muito ferro, e começar a levantar aquele edifício, tijolo por tijolo. Assim é a economia do Brasil, a economia da sua casa, da minha casa. Eu quero agradecer esse momento, esse debate da ação parlamentar, sempre me colocando à disposição para qualquer tipo de debate aqui neste parlamento aqui. Muito obrigado pelo espaço, Murilo. Ok. Muito obrigado pela presença aqui Até com a a gente, próxima. deputado. Muito obrigado. Se Deus quiser. Esse, então, o deputado José Nelto, líder do PMDB aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, deputado. Você pode continuar nos acompanhando no canal 8 da NET e também no site da Assembleia Legislativa, al.go.leg.br/mídia/TV. Muito obrigado por sua audiência e um grande abraço.